Boa noite, meu amigo, muito boa noite a você, meu querido, que está chegando. Estamos chegando para mais um programa, Homens do Caminho. Homens do Caminho que está todas as segundas-feiras no ar, no YouTube, e alcançando corações, alcançando vidas e homens que querem e desejam caminhar com Deus, caminhar com Cristo nessa vida. Nós estamos nesta segunda-feira com mais este programa. Nós teríamos a continuidade da nossa série de mensagens, de breves estudos sobre o homem de valor, mas hoje eu gostaria de fazer um parênteses e falar sobre um assunto muito importante. Este ano estamos falando sobre olhar para Jesus. Usando este tema, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então eu quero falar um pouco hoje, e bem sucinto, de uma maneira bem breve, sobre a volta de Cristo. Não quero aprofundar em estudo nenhum, mas eu quero usar este vídeo para despertar o seu coração. Visto que nós estamos vendo e sentindo coisas neste mundo e que marcam e que mostram e que nos revelam exatamente aquilo que Jesus Cristo disse há tantos anos e que está acontecendo neste momento, neste nosso mundo. Não somente aqui no nosso país, mas em todo o mundo. E você não pode negar isso. E nós não podemos fazer vista grossa para estas coisas, porque Jesus está às portas, Ele está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo, não uma instituição, mas o seu povo, comprado com o sangue precioso dele. E eu quero que você assista esse vídeo, esse rápido vídeo, onde um jovem americano fala uma palavra muito interessante. Ele vai falar sobre a morte deste jovem de 31 anos que foi baleado nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Não está falando sobre política, não está falando sobre idealismo, sobre ideologia, sobre nada. Ele está falando sobre a morte dele usando uma coisa que Deus colocou em seu coração. Então assista esse vídeo e nós já voltamos para então discorrermos um pouco sobre aquilo que ele falou e o que eu quero transmitir para você nessa noite. Assista então o vídeo, nós já voltamos para dar continuidade. Deus abençoe. Algo que ninguém está falando sobre o assassinato do Charlie Kirk. Se você não sabia quem ele era, certeza você agora está sabendo. Eu, sendo dos Estados Unidos, conhecia muito bem os debates, os pensamentos, o posicionamento dele. E agora os cristãos estão divididos. Alguns estão falando que ele morreu como um mártir cristão, enquanto outros estão dizendo que ele morreu por causa da forma que ele usava suas palavras. Mas eu tenho contemplado e orado muito sobre isso, e algo que o Senhor tem colocado bastante no meu coração. Até pensei em fazer esse vídeo porque não queria ser apenas mais uma opinião ou voz do que está acontecendo. É o fato que uma coisa que nunca vai fazer discriminação da cor da sua pele, das suas ideologias, daquilo que você acredita, não acredita, daquilo que você defende, não defende, é a morte. Olhando para a morte desse homem de 31 anos, eu só pensei quão rápido a vida de alguém pode acabar. E é provável que ele nem teve tempo para processar que ele estava em um perigo e muito menos morrendo. Em um instante, a sua vida acabou. E eu já morei em lugares perigosos nos Estados Unidos, tanto como no Rio de Janeiro. E o fato é que isso acontece todos os dias com milhões de pessoas. Porque mesmo se você acredita ou não que estamos no fim dos tempos, como eu acredito, todo mundo está no fim dos seus tempos. Se não for hoje ou amanhã, e você viver uma longa vida, se você tiver minha idade, serão máximo 70 anos. Então sim, para você, Jesus está voltando. E vai ser ainda na sua vida. Porque assim que você morrer, você vai se encontrar face a face com aquele que irá te julgar. Olha o que diz Hebreus 9:27 sobre o destino que todo homem tem. Todo homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas
quer sejam más. Então, se você for refletir sobre algo em todo esse tempo, você deve refletir sobre como está seu relacionamento com Cristo. Pois em 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro está confrontando pessoas que dizem que Deus está demorando a voltar, zombando dele, e Pedro diz, não, ele não está demorando a voltar. Ele está, ao contrário, esperando que vocês venham se arrepender. E sabendo que o tempo é curto para cada um de nós, qual tipo de vida deveríamos viver? E diz assim, verso 11, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Será que você está pronto para se encontrar com o Senhor? Muito bem, meu amigo. Estamos de volta agora para falarmos um pouco sobre esse vídeo que nós assistimos. Eu não conheço esse jovem, não sei quem ele é, mas as palavras dele foram muito contundentes, muito fortes. E eu quero falar um pouco com você sobre os 3 textos que ele usou neste vídeo, para despertarmos um pouco mais sobre aquilo que está ao nosso redor e o porquê disso. O primeiro texto que ele usou está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz, porque todos, e aqui a palavra é todos, sem exceção. Se alguém pensa que pode escapar disso, está redondamente enganado. Se alguém pensa que a vida termina em si mesma, está redondamente enganado. Porque foi Deus que colocou o sopro de vida sobre a sua vida. E nosso espírito pertence a Ele. E Ele vai nos pedir contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Então preste atenção, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Guarde esse texto, porque na verdade há pessoas que estão achando que este mundo tem um fim em si mesmo, que acabou, morreu, acabou, não vai haver mais nada. Que engano. E que engano do diabo sobre quem está pensando sobre isso. Ou que está pensando que Deus é Pai. E que Ele não vai permitir e não vai nos mandar para o inferno. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não manda ninguém para o inferno. O que leva o homem perdido para o inferno são os seus pecados e a escolha que ele fez nesta vida para com ao nosso Deus, para com a escolha que Deus nos deu, para com a oportunidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então eu quero que você guarde esta primeira palavra. A segunda palavra está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meu amigo, se você tem pensado além, daquilo que este mundo oferece em seus pensamentos, nas suas conclusões, nos seus achismos, eu queria dizer para você que a oportunidade que está diante de nós está em vida. Após a morte não haverá mais maneira de escolher entre a vida e a morte. O negócio se decreta aqui, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E eu quero deixar claro isso porque a palavra é clara que diz que depois da morte nós vamos morrer uma só vez. Não existe morre, volta, morre, volta, morre e volta. Morre, nasce de novo, morre. Não existe reencarnação. A Bíblia é clara.
vindo depois disso o juízo. Também não existe uma segunda oportunidade para você purgar a sua vida, a sua alma, em algum lugar, a fim de que você possa, então, se purificar neste lugar para você entrar ao céu. Não existe isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é clara. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Compare com o texto que nós lemos em 2 Coríntios 5:10. E o terceiro texto que ele usou, que está em 2 de Pedro, capítulo 3, ele diz: meus amados. Sabe, querido, Deus te ama. E Deus não deseja a morte de ninguém, a condenação de ninguém. Por isso eu falei para você que Deus não manda ninguém para o inferno. Quem manda o homem para o inferno são os seus pecados e a sua escolha. E ele diz: meus amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Aquilo que esse moço falou aí é a grande verdade das Escrituras. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como anda a nossa vida com Deus? Eu não estou falando de como você está na sua igreja. Eu quero saber de como está a sua vida com Deus, se tudo está alinhado com a palavra. Eu quero deixar com você esta mensagem hoje, porque o fim se aproxima. As coisas que estão acontecendo, elas são palavras, são coisas expressas na Bíblia e que estão se cumprindo cabalmente. Eu quero deixar esse alerta para você, porque os tempos são difíceis, são extremamente difíceis. E nós precisamos nos atentar para essas coisas, porque nós não temos mais tempo para brincadeiras, para brincar de cristão, para coisas que não são aquilo que Deus tem pedido para nós. Com futilidades, com coisas que não nos edificam. Mas é tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de estarmos na presença dEle. Às vezes você está buscando a Deus e quer saúde, quer prosperidade, quer um bom emprego, quer isso, quer aquilo. E Jesus veio, não foi para te dar isso. Jesus veio para te dar salvação e eterna. Jesus não veio para trazer determinadas coisas que são demandas humanas. Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Eu quero que você hoje entenda, meu querido, por que você está indo na igreja? O que você está fazendo lá? O porquê que você lê as Sagradas Escrituras? Por que você se derrama diante de Deus? Por que a tua vida hoje clama pelo nome do Senhor? Este moço que perdeu a sua vida em segundos, e ali se interrompeu seus 31 anos, nem imaginava que a sua vida teria apenas 31. Eu quero dizer para você, este homem, o Senhor Jesus voltou para ele, e muitos hoje nesse mundo estão da mesma maneira, sendo levados por Deus. E o Senhor Jesus para este também está voltando. E para nós? Hoje nós saímos de casa e não sabemos se voltaremos. Hoje nós estamos vendo tudo, né, de certa forma lindo e maravilhoso, mas de repente tudo pode
mudar. Não sou o profeta do caos, mas eu quero deixar aqui esta palavra, porque o mundo está em plena transformação. E nós estamos vendo as profecias de Deus se cumprirem uma a uma. Nós vamos ouvir um louvor, uma música agora, mas eu quero que você pense a respeito disso. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua própria vida? Você está forte no Senhor? Ou você está instável no seu dia a dia, pensando apenas em como Deus pode suprir necessidades humanas e materiais, sem pensar naquilo que Deus tem para a sua vida lá na eternidade? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Vamos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltamos para orar e encerrar este programa. Deus te abençoe. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará.
Pois bem, meu amigo, estamos de volta. Graças a Deus pela palavra do Senhor, pela mensagem das Escrituras, pelos louvores do Senhor. E nós queremos então encerrar este programa certos, convictos de que estamos em Deus, em Cristo e esperamos a sua bendita volta. Nós amamos a volta de Cristo e estamos ansiosamente esperando este grande dia para estarmos com Ele eternamente. Começarmos a eternidade ouvindo as doces palavras do Senhor Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, para o descanso que vos tenho preparado. É isso que você quer ouvir de Jesus? Então prepare-se, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta noite de hoje, por este programa, que o Senhor abençoe cada vida aqui, cada pessoa, Senhor Deus, que entrou neste canal do YouTube para assistir, que gastou o seu tempo para ouvir, Senhor Deus, o Senhor possa abençoar esta vida, abençoar sua casa, sua família. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, mas especialmente nós possamos estar ligados com o Senhor e na sua palavra. Pedimos isso, Senhor Deus, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Ótima semana.